Já aconteceu de você apresentar o plano de tratamento para o paciente, toda feliz, toda pimpona, achou que ele ia voltar para fazer o tratamento com você, esse paciente sumiu, você nunca mais viu? Isso tem acontecido com uma certa frequência no teu consultório? Você gostaria realmente de olhar para a tua agenda e dizer: "Nossa, os meus pacientes realmente são fiéis. Eles voltam, eles me trazem novos pacientes". E se essa é a tua questão e o que você acha que te falta é um consultório chique, fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar como fidelizar os teus pacientes, ainda que o teu espaço não seja o mais chique da cidade. Eu me chamo Fernanda Lima Dantas e se você está assistindo aqui, caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, eu sou mentora profissional, sou dentista há 13 anos e hoje eu me dedico a ajudar dentistas dentro desse mundo da experiência do paciente. Eu sou estrategista em experiência do paciente. Eu tô aqui para te mostrar como você pode hoje fidelizar mais pacientes. Olhar para a tua agenda e sentir que aquelas pessoas você realmente gosta de atender, o tratamento flui. Você já parou para pensar que os nomes que estão lá na tua agenda, eles te despertam alguns sentimentos? E de vez em quando a gente tem algumas pessoas que a gente gostaria de ter o poder de deletar da nossa agenda. Outras vezes a gente poderia ter o poder de multiplicar aqueles pacientes que realmente dá gosto de atender. Aquelas pessoas que valorizam a tua experiência, o teu atendimento, onde o teu preço não importa tanto. Você mal terminou de falar e a pessoa já está assim: "Doutora, cadê o Pix?". Então, hoje eu vou te ensinar como fidelizar os pacientes para que você possa multiplicar esses bons pacientes. Se você está aqui, já faz parte da minha lista VIP lá do WhatsApp. Nós somos mais de 100 senhoras aguardando a abertura do curso Consultório Inteligente, que é o meu curso mais robusto de marketing de experiência, onde você vai aprender como captar e fidelizar mais pacientes, aprender a ajustar toda a tua jornada. Esteja lá. Se você ainda não faz parte dessa lista, esteja lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acessar e entrar na minha lista VIP de espera. O curso abre no dia 20/3, agora em março de 2024. Eu espero te ver aqui do outro lado. Hoje você vai aprender aqui comigo como fidelizar mais pacientes. Inclusive, por falar em lista VIP, esse conteúdo foi inspirado numa pergunta que eu recebi. Uma pessoa falou assim: "Fê, eu queria fidelizar mais os meus pacientes, mas eu sinto muita dificuldade por causa do meu espaço". Ela acredita que não está no espaço ideal para fidelizar pacientes. E é isso que eu quero conversar com você hoje aqui. De antemão, já te digo, pega papel e caneta que hoje esse conteúdo vai ferver. Você vai precisar e vai querer relembrar esses tópicos aqui que eu vou te passar para que você possa aplicar. Muito bem. Então, passo a passo, para que você consiga atrair os melhores pacientes, para que você consiga multiplicar esses pacientes que são bons, que valorizam a tua experiência. Então, primeiro você precisa entender uma coisa: o que é um paciente fiel? Então, o primeiro passo para conseguir atrair pacientes fiéis é entender o conceito de pacientes fiéis. A palavra fiéis vem do latim fidelis, que significa ter fé, confiar, ter em quem confiar. É isso que significa ter uma base de pacientes fiéis e esse deve ser o seu objetivo. Quanto mais cedo você começar a tua formação, né, dessa base de pacientes que são fiéis a você, mais rápido você consegue transformar a tua agenda em algo que é gostoso de atender, que é gostoso de viver. O que acontece é que muitas dentistas hoje estão com a agenda às vezes até lotada, até tem paciente, mas que não são pacientes fiéis. São aquelas pessoas que só vão lá para fazer um procedimento, já chega dizendo o que é que vai fazer. Doutor, eu quero fazer essa restauração aqui. E aí se você diz: "Olha, eu te passei o valor dessa restauração há 3 anos atrás. Você tem sorte de ainda ser uma restauração, mas ela não custa mais o mesmo valor que eu te passei naquela época. Agora, o investimento para você resolver esse problema é R$ 100 a mais, R$ 200 a mais". E a pessoa regala o olho desse tamanho e diz: "Não, obrigada. Eu vou resolver no mais barato". E aí, quando você acompanha, vê lá pelos stories, a pessoa foi lá fazer o tratamento com o teu vizinho mais barato. Então, esse não é um paciente fiel. Esse é um paciente que buscava teu preço.
e tá tudo bem. A gente vai ter pacientes que chegam procurando preço. Só que quando você ajusta alguns pontos que eu vou te contar aqui, você consegue atrair cada vez mais pessoas que realmente valorizam e se tornam fiéis ao teu atendimento. Então, o primeiro passo para que você consiga de fato fidelizar é entender a natureza, o que é um paciente fiel. Então, entendido, a partir de agora, o teu objetivo tem que ser formar uma base de pacientes fiéis. E para conseguir essa base de pacientes fiéis, você precisa aprender a despertar confiança. E aí eu quero te mostrar nesse momento os 3 P's da confiança para ficar bem na tua cabeça. Os 3 P's da confiança. Deixa eu até mudar aqui, vou mudar aqui para ser bem chique, ó. Aê, mudamos. Os 3 P's da confiança. O primeiro P refere-se à sua postura. O segundo P refere-se ao profissionalismo com o qual você trata os seus processos e o seu trabalho. E o terceiro P é o teu preço. O teu preço também comunica. Quando eu estava fazendo essa aula aqui, eu percebi que eu precisaria de muito mais tempo para te passar tudo que eu gostaria. Então, hoje, a gente vai conversar aqui sobre postura. E se você gostar do assunto e quiser que eu fale mais sobre, eu posso trazer os outros 2 tópicos também. Então, hoje, a gente vai conversar sobre a sua postura dentro do seu consultório. E lembre que eu falei que não depende necessariamente de ser um consultório chique, de você ter o que mostrar no sentido de financeiro. Aí a cadeira que faz massagem, você vai perceber que quando a pessoa não tem postura, quando a pessoa não passa profissionalismo, quando o preço dela não diz nada sobre o trabalho dela, ou até comunica errado, essa pessoa vai ter dificuldade de fidelizar a paciente. Então, hoje a gente vai conversar muito bem sobre postura. Anote aí no seu caderno. Postura. Primeiro, a sua postura com você mesma. Antes da gente chegar no teu ambiente, essa é a minha proposta, nós vamos explorar melhor o teu consultório, mas eu achei muito importante a primeira coisa para essa nossa conversa aqui acontecer é: como tem sido a sua postura com você mesma? Você tem se feito pronta para o teu dia de atendimento? Ou você está indo atender com a cara que você acordou? Estar se fazer pronta significa estar na sua melhor versão. E cada uma sabe qual é a sua melhor versão. Sabe quando vocês que são casadas, o marido chama para aquela noite especial e diz assim: vou te levar naquele restaurante. Ou a gente tem um evento para ir. Ou vocês que não são casadas, que gostam de umas festinhas, para conhecer uns boys diferentes. Como é que a gente faz quando vai para um evento, para uma festa, quando a gente quer impressionar? A gente toma um banho, aquele banho premium, né? A gente toma aquele banho, se perfuma, faz uma maquiagem condizente com o momento, coloca uma roupa. Às vezes a gente até compra uma roupa nova para esse momento. Muitas vezes um momento que vai durar ali 3, 4 horas e você se perfuma toda e você vai, bota uma bolsa bonita, pensa no sapato, você pensa nos detalhes. E por quê? Você não pensa nessa mesma quantidade de detalhes quando você vai trabalhar. Porque é o trabalho que coloca comida na tua mesa. É o trabalho que vai te dar a liberdade que você gosta. Aquele tempo livre que você quer viver. Aquela agenda gostosa de atender. É esse mesmo trabalho. E aí, quando você vai para uma festa, para uma ocasião, você tá lá, toda pronta, toda linda, montada no salto, maravilhosa. Agora, quando é para trabalhar, para impressionar, quando você deveria impressionar, você impressiona pela sua falta de cuidado consigo mesmo. Às vezes você chega no consultório fazendo vergonha, com aquela calça jeans rasgada, surrada, aquela sapatilha velha que tá descolando. Tô mentindo? Ai, fui pra academia, Fernanda, não deu tempo. Não deu tempo me arrumar. Te organiza o teu dia, para que todo momento que você vai trabalhar, você se faça pronta.
Isso é postura, isso é o primeiro elemento dos nossos 3 P's da confiança. Sem postura não há confiança. Se você não tiver esse cuidado de melhorar a tua postura diante do teu trabalho contigo mesma, não tem nem como a gente avançar aqui. Entende como tem pouco a ver com o teu ambiente em si? A gente começa organizando a tua postura com você, com a tua mente, com você entendendo a seriedade que é alguém abrir a boca para você, alguém te escolher como dentista. Respeite isso. É uma falta de respeito você ir atender de qualquer jeito. Você não se organizar, não fazer uma maquiagem básica, tirar as olheiras, tirar as remelas do olho. E eu entendo que do outro lado existem dentistas das mais diferentes rotinas. Algumas são mães, algumas são filhas que estão, às vezes, com um parente, uma mãe, um pai passando por algum problema. Mulheres que acabaram de ter filho e eu entendo as realidades. No entanto, o teu paciente não quer saber da tua história. Não nesse momento, onde ele ainda não te conhece. Então, numa primeira consulta, numa consulta onde a pessoa nunca te viu na vida, ela chega e você tá lá cheio de olheira. Aí a minha pergunta é, você iria para uma festa cheia de olheira? Você iria para uma ocasião importante aonde você quer ser vista como uma mulher bonita, bem cuidada? Você iria direto da academia? Você iria? Então, o primeiro passo para conseguir despertar mais confiança e fidelizar mais pacientes é melhore a sua postura com você mesma. Use um jaleco limpo. Tem gente que se formou e a maioria das minhas alunas, seguidoras, são pessoas que têm muito tempo, não é? De formação, pelo menos mais do que 3 anos. Tem gente que se formou há 10 anos e usa o mesmo jaleco até hoje. Não tem coragem de investir no jaleco bom, no jaleco bonito, que tem um bom corte. Invista nisso. Então, antes de você pensar no seu ambiente, no seu negócio chique, no seu consultório chique, expresse você em você mesma, na sua imagem pessoal. Então, maquiagem básica, um bom sapato. Se você pode, se você não tem nenhuma restrição, coloca um salto para atender. E, obviamente, se o salto faz sentido na tua rotina. Eu tenho alunas que atendem, por exemplo, a Ju, que é da odontologia domiciliar, que não faria sentido estar de salto. Tenho alunas odontopediatras que atendem crianças para lá e para cá o dia inteiro, não faz sentido, não é? Mas se você é uma profissional que atende mulheres adultas, seja você o seu primeiro exemplo de beleza. Antes de você vender beleza, você precisa estar bela. Você precisa ser aquilo que você vende. E como é que você vai vender uma coisa que não está começando nem em você? Então, um jaleco organizado, um perfume leve, nada daqueles perfumes exagerados que chamem a atenção demais. Use os seus EPIs, e aqui eu tô falando com dentistas, não é de dentista para dentista. Só o que eu vejo, pessoal com os cabelos por acular, caindo em cima do paciente. Isso é falta de postura com o seu trabalho. Então, uma sugestão que eu te dou é, se olhe no espelho antes de atender todos os pacientes. No meu consultório, o último em que atendi, até ano passado, o meu espelho ele ficava bem do meu lado. Então, antes de atender todos os pacientes, eu me olhava no espelho. Por quê? Porque às vezes, até na maquiagem mesmo, a gente dá uma borrada, tira máscara, coloca máscara, se organiza entre um paciente e outro, toma uma água, respira, sabe, essa correria, essa afobação, isso não combina com uma boa experiência. E aí a gente já vai se encaminhando. Olha como a história do volume não faz muito sentido no nosso rolê aqui, tá? Então, entendido isso, vamos começar a se olhar no espelho antes de atender. Vamos começar a usar as suas melhores roupas para atender e não só para festa. Vamos começar, se o negócio aí tá apertado, vamos começar a elencar melhores prioridades. Às vezes você gasta R$ 1.000 com vestido de festa que você vai usar uma vez, mas não gasta
numa boa blusa, numa boa calça, numa boa roupa, uma boa vestimenta para te diferenciar. Quem é a dentista do teu consultório? Tem dentistas que você chega, às vezes a atendente se cuidou mais e certa ela, a equipe tem que estar junto. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você não consegue nem diferenciar, no sentido de seja você o maior destaque visual. Se destaque visualmente, seja a mais arrumada do recinto. Ai, Fernanda, mas é porque na clínica que eu atendo os dentistas, todos vão de calça jeans e de crocs atender. Seja você a diferente. O problema é porque a gente está sempre querendo agradar a quem não paga as nossas contas. E quem tá na zona de conforto, quem não tem costume de se arrumar, de se fazer pronto, não vai querer e não vai admirar quando está diante de outra pessoa que resolveu fazer diferente. Então, eu falo sobre isso, eu descrevo isso com tanta propriedade e tantas histórias que já ouvi de alunas, de mentoradas, no Consultório Inteligente, que é o meu curso, que tem a comunidade onde a gente troca muita ideia, no grupo do Telegram. Então, eu sempre estou ouvindo essas histórias de pessoas que, de repente, começaram, né, a entender os conceitos. Eu preciso me arrumar melhor, porque o meu paciente entende através daquilo que ele está vendo. E antes de eu abrir a boca, o meu visual já falou por mim. Então, eu vou organizar a minha postura. Fechou? Combinado? Combina. Então, combina aqui comigo. Fernanda, vou me organizar. Pode deixar, eu entendi o recado. Eu vou parar de atender mulambenta. Eu vou parar de atender como se eu ainda estivesse na faculdade, de calça jeans, rasgada. Fechado? Inclusive lá no Instagram eu tenho um destaque feito há um tempinho atrás, mas que é sempre bom. Se você nunca me ouviu falando sobre isso, chama calça jeans. Vai lá ver que é bem legal também. Tem várias. Eu explico essa ideia um pouco melhor. Muito bem, então a gente já entendeu que eu preciso assumir uma postura ativa diante do meu próprio corpo, da minha própria imagem. Eu preciso visualmente mostrar que aquele paciente que está diante de mim pode confiar em mim. Eu sou boa. E ele vai ter a oportunidade de entender isso melhor. E é engraçado, antes da gente passar para o próximo tópico, como muita gente nem é tão boa assim. E só porque se organizou com a sua postura, consegue convencer os pacientes. E eu acho isso uma pena, porque às vezes você, que é muito melhor tecnicamente falando, porque não atentou a esse ponto, perde pacientes. Aí o paciente deixa de ir contigo, vai fazer com a blogueira, com a famosa, com o dentista que tá famoso, que às vezes, de verdade, nem é tão bom assim. Mas você perdeu porque não despertou confiança através da tua imagem. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí sim a gente vai chegar no ambiente. Então, a pessoa que me fez a pergunta, ela disse, Fê, eu queria fidelizar os meus pacientes, mas eu acho isso difícil por causa do meu ambiente. Então, antes de chegar no ambiente, você tem que entender que a sua postura precisa ser organizada. Depois disso, a gente vai falar sobre ambiente agora. Existem duas fases quando a gente fala de ambiente. A fase básica e a fase avançada. Eu, por exemplo, quando comecei a atender, eu comecei num consultório, num local super periférico, cheio de clínicas populares. Não era dos melhores consultórios. Tinha cheiro de pizza porque tinha uma pizzaria embaixo. E às quintas e sextas, quando tinham as pizzas, o meu consultório ficava maravilha de cheiroso. Você pode imaginar. Quando chovia, alagava o consultório inteiro. Definitivamente, não era uma estrutura excelente. Mas o que eu tinha de excelente? Eu tinha o básico, bem feito. Então, antes de preocupar com as coisas mais avançadas a despeito do ambiente, como ter um consultório chique, ter uma cadeira que faz massagem, você vai fazer o básico, muito bem feito. E o que é o básico? Eu trouxe aqui 2 pontos, para ficar fácil de você entender. Repete aí comigo, limpeza e organização. Esse é o básico do ambiente para que você consiga despertar confiança, independente da estrutura do teu consultório. Limpeza. Nós trabalhamos com saúde.
Então, como é que você vai despertar confiança e o paciente confia em você, se torna fiel, te traz outras pessoas, se ele chega no teu consultório e o básico não tá bem feito e a limpeza não tá legal? O teclado do computador tá numa sujeira. Ele olha pro teto, sentadinho lá na recepção, e ele vê um monte de teia de aranha. Quanto tempo aquilo ali não é limpo? E aí, entenda, obviamente, o teu trabalho, a gente sabe, racionalmente, a gente sabe que são coisas diferentes. Você pode atender numa espelunca e ser uma ótima dentista. No entanto, para você ter a chance de apresentar um plano de tratamento, você vai ter que passar por essas barreiras iniciais. E o teu ambiente é uma delas. A tua postura é a primeira, o ambiente é a segunda. Então, primeiro ponto, limpeza. Observa os cantinhos. E aí eu não tô falando de, ai, Fernanda, sério, limpeza. Não, meu consultório é limpo, passa, eu varro, ou eu tenho um atendente que varre, que passa o pano, que faz a limpeza. Às vezes vocês até têm alguém que já vem, que faz faxina. Não tô falando dessa limpeza mais grossa. Isso aí é o básico do básico do básico do básico, né? Não faz sentido a gente ter um consultório e ele não ser diariamente, ter as rotinas diárias, quinzenais, mensais de limpeza. Um cronograma de limpeza, por exemplo. Isso aí é o básico. O básico do mais básico ainda. Eu tô falando aqui para você que já faz esse básico muito bem feito, uma vassoura, um pano, uma higiene nas gavetas, na tua mesa, na recepção. Eu tô falando de detalhes. Cantinhos, os frascos das tuas resinas, às vezes fica tudo sujo, o fotopolimerizador, às vezes tá lá todo imundo. Custa dar uma limpeza a mais? Custa parar um pouquinho e, poxa vida, isso aqui, esse frasco de ácido aqui tá muito sujo. O paciente não sabe nem o que é, mas olha, um leigo, ele pode não saber que é uma resina, que é um isolamento absoluto, ele pode não saber, mas ele sabe o que é limpo e o que é sujo. O que está bem cuidado daquilo que não está bem cuidado. E se você está propondo um tratamento em que você precisa da confiança desse paciente, eu não estou nem falando de preço aqui agora, de tratamentos complexos, não estou nem falando disso, a gente vai chegar nesse ponto mais à frente se você decidir avançar comigo para o consultório inteligente. Mas eu estou falando de confiar, abrir a boca e dizer: eu confio em você, faz uma limpeza. Confio que você vai fazer um bom trabalho. Então, coisas pequenas, mas que contam muito. Então, tuas resinas, como é que elas estão limpas, cheias de sujeira, né? O teclado, a tela do teu computador, a tua mesa que é de vidro e fica engordurada, que a gente fica colocando a mão. Então, você conhece o seu ambiente, eu não conheço. Mas você conhece. Você sabe qual é o cantinho que já era para ter sido limpo, ó. Ah, esqueci de passar. Ah, mas é porque minha atendente fica com raiva quando eu peço para ela limpar isso. E aí, você vai comprar esta questão ou não? Ou para você limpeza não é tão importante assim? Tá tudo bem. Atender numa sala suja, atender numa sala que tem mau cheiro, uma sala que não tá arrumada, que a lixeira tá transbordando, tá tudo bem, né? Aí você vai chegar, você vai pegar o seu jaleco com o sovaco todo amarelado, que você comprou quando se formou, há 10 anos atrás, vai colocar aí, tá tudo bem. E aí você espera mesmo que os seus pacientes sejam fiéis. Aí você espera mesmo que os teus pacientes expressem que você é um profissional excelente, incrível. Se nem a tua postura, eu não tô nem falando dos outros dois pesos, a gente só tá falando sobre postura, diante de você mesmo e diante do ambiente você não tem. Então, observe se isso não tá acontecendo na sua rotina, se você não tá pecando nesses detalhes. Sujeira, cabelo no chão, para quem faz moldagem no consultório, fica aquela bagunça. Então, o tempo de um paciente para o outro, às vezes um paciente está em cima do outro, você não quer que as pessoas te esperem, manda logo o paciente entrar e nessa ânsia de colocar logo o paciente para dentro,
ele chega e nem a cuspideira não foi limpa. Você tem noção da nojeira, do grau de nojeira que é alguém chegar e aquela cuspideira ter um cuspe lá? Vou nem falar de sangue. Nós vamos até pular esse capítulo. Então, primeiro ponto da postura, da sua postura com o ambiente é não aceite. Não aceite. Quando eu comecei a atender, eu já contei essa história algumas vezes, né? Eu atendia muitos convênios e nos primeiros anos, aliás, no primeiro ano, eu atendia em outros consultórios também, porque eu não tinha demanda particular suficiente para eu viver só do meu consultório. Então, eu atendia em outros locais. Um era uma clínica popular e o outro era popular, mas eu atendia já como especialista em orto. Então, eu ganhava, não era lá essas coisas, mas era um pouquinho melhor do que o clínico. E eu era a maluca, porque eu chegava com uma bolsa deste tamanho, que tinha tudo para o meu atendimento. Eu usava guardanapo que eu levava, porque era um guardanapo de melhor qualidade. Eu levava Bom Ar, à época eu não tinha tanto conhecimento, né, sobre aromaterapia, óleos essenciais, isso você vai aprender também, né, a parte mais básica. Mas eu não tinha tanto conhecimento, levava um Bom Ar na bolsa. Então, eu chegava, as meninas já sabiam, eu chegava antes do horário, pontualidade tem também a ver com o básico. Eu chegava antes do meu horário. Pra quê? Pra eu dar uma checada no ambiente. Então, como é que tu quer ser 100% nesse básico aqui, que é na limpeza, se nem antes do paciente tu não chega? Tu chega, tua recepção já tá lotada. Como é que tu vai dar conta disso? Não tem como. Então, tu entende como é um hábito que leva o outro? Essa excelência de não aceitar atraso, não tolerar. Fernanda, me atrasei, o trânsito tava horrível. Liga assim que você perceber. Vou precisar passar para comprar na dental, que eu acabei de lembrar que o paciente do clareamento. Avisa o paciente, respeita o tempo das pessoas. Isso também é postura. Então, avise. Você tem como avisar. Manda um WhatsApp. Fulano, avisa agora pro paciente que eu vou me atrasar 15 minutos. Se ele puder vir com mais calma, eu vou atendê-lo 15 minutos depois do horário. Tá bom? Então, avisa, tá? Aí a gente entra, foi falar sobre horário, né? A gente entra no outro ponto. Então, eu tava falando sobre limpeza, que era o primeiro ponto relacionado ao ambiente. Vamos falar agora do segundo, que tem a ver também com essa questão dos horários, da agenda, que é a organização. Limpeza é uma coisa é eu ter um ambiente limpo, outra coisa é eu ter um ambiente organizado. Então, eu quero que você preste atenção no teu ambiente, se tá tudo no lugar, se tem pasta o suficiente, se você ainda usa papel, né? Se você é das minhas. Eu, durante muito tempo, eu não consegui aderir 100% ao digital, então eu tinha minhas fichas em papel, mas tem que garantir que tem pasta para tudo, tá tudo nomeado, é fácil a tua atendente encontrar ou ela tá levando muito tempo para encontrar porque a pasta tá ruim, pasta tá quebrada, não tem pasta correta, não tem pasta, tá todas as fichas lá e ela tem que olhar todas as fichas de uma por uma, ou você mesma tem que fazer isso. Então, isso diz respeito à postura com o teu ambiente, na organização do ambiente. Nós estamos falando sobre o pilar organização. Então, as tuas pastas estão organizadas, tuas fotos dos pacientes estão organizadas, tuas fichas. Ainda sobre a organização, o material para o paciente já está preparado antes dele chegar? Está de fácil acesso? Já foi pré-selecionado de acordo com o que você vai fazer naquele paciente? Ou ela coloca lá a bandeja clínica e depois que você vai ver o que vai ser feito, aí você fica, fulana, me traz não sei o que, fulana, o ácido, fulana, a espátula, fulana. E o paciente ali ouvindo aquele grito, porque a gente está aqui muito próximo na cadeira. Então, quando você não tem muitos processos, quando você não tem organização no teu ambiente, o paciente percebe isso. Quando você fica procurando as coisas na frente do paciente, nossa, isso é muito ruim. Procurar as coisas na frente do paciente é muito ruim.
você mostrou o que estava procurando, você gera uma sensação de desconfiança. É por isso que você precisa preparar tudo para o paciente, no momento em que ele entra no teu consultório, ele entender que aquilo ali foi preparado para ele. Logicamente, eventualmente, a gente vai precisar de uma coisa e de outra que não foi previsto e tá tudo bem, mas precisa estar tudo no alcance das suas mãos. Ou você tem que já ter uma comunicação com a tua atendente muito boa para que vocês consigam ali se comunicar sem ficar gritando no ouvido do paciente, sem ficar demonstrando que você não sabe onde tem as coisas. Pior coisa que você pode fazer no quesito organização é, sabe quando você precisa de um material e você fica, fulana, cadê? E aí ela começa a procurar. Eu tô até ouvindo barulho, ó, tic, 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 no meio do monte de grau estéreo e aquele barulho de papel e o teu paciente ouvindo. E tu, cadê? Achou? E ela, não, doutora, peraí, eu acho que tá nessa gaveta. Aí procura na gaveta. Tic, 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 o barulho do papel. E o paciente já está desesperado. Só que ele não fala pra você. Só que ali você já criou uma sensação de desconfiança muito grande. É por isso que você precisa se organizar. Você precisa ser organizada com seus materiais no consultório. E isso vale principalmente para você que não atende, por exemplo, no local que você controla tudo. Você precisa de ainda mais organização para não ficar nessa procura doida por material na frente do seu paciente. Você vai ter que organizar tudo antes desse paciente chegar. Então, vou te dar um exemplo. Um paciente de primeira consulta, já deixar ali separado a ficha pré-atendimento dele com as informações que ele vai preencher na recepção. É algo, inclusive, que eu disponibilizo para as minhas alunas no consultório inteligente. A gente colhe algumas informações enquanto o paciente desfruta da experiência da recepção. Então, ficha de pré-atendimento, a tua anamnese, né? A tua ficha de procedimentos, não sei como você usa, o material para o atendimento desse paciente, os teus EPIs. Não é admissível que você vai fazer um atendimento, tua atendente, se você a tem, ou você mesma, sabe que vai usar luva, sabe que vai usar gorro, sabe que vai usar máscara. Por que não deixa logo preparado antes do paciente chegar? Ali, minutinhos antes dele entrar, separa tudo que vai precisar e deixa à mão, fácil. Então, às vezes a pessoa senta, sabe o que parece? Quando você senta na cadeira e diz, fulana, me dá a luva. Parece que você começou a atender ontem. Porque quem é uma profissional experiente, ela não vai, teoricamente, ela não vai esquecer da luva, que é uma coisa que ela faz todo dia, entende? Passa muito amadorismo quando você não tem organização com as tuas coisas. Então, deixa tudo preparado. É uma primeira consulta, o teu brinde inicial de primeira consulta, já deixa tudo preparado no ponto, para que você não fique caçando as coisas, perdendo tempo na hora de procurar. Inclusive, se tem alguma coisa hoje na tua rotina que tu tá perdendo tempo na hora de procurar, é porque tá na hora de organizar. Separa um turno, anota, faz uma lista. Preciso organizar minha gaveta, preciso organizar a parte aqui dos meus jalecos, preciso levar os meus jalecos para lavar, preciso ter uma frequência, lavar direitinho para estar sempre limpo, passado. Combinado? E aqui nós estamos só falando do básico. Entende como não tem a ver sobre ter um consultório chique? A gente nem chegou nesse ponto ainda, vamos já chegar sobre o ambiente, a decoração e tudo mais. Mas aqui a gente está falando do básico. E, infelizmente ou felizmente, para nós, senhoras, é muito fácil se diferenciar, porque muita gente não faz o básico. Muita gente não consegue manter as suas coisas higienizadas e devidamente organizadas. Aí eu vou te dar uma sugestão a mais que você leva para a sua vida. Nunca mais esqueça. Cultura do conserto rápido. O que é isso? Quebrou, arruma. Descascou a parede, manda pintar logo. A cadeira tá fazendo barulho, chama o técnico, chama quem vai te ajudar. Seja proativa para resolver as coisas rápidas, não se demore em resolver, em consertar as coisas. Isso te deixa, quando você, quebrou, descascou a parede, deixa para lá. Rasgou o meu jaleco aqui, mas deixa para lá, para você não tá nem vendo. Vamos. Quando você tem
essa mania de não arrumar as coisas, isso vai dizendo pro teu cérebro que o que você merece é isso mesmo. Você vai acostumando a viver com menos do que você merece. E você não tem noção do poder que tem você estar num ambiente bem cuidado, você ser proativa com as suas coisas, você cuidar bem das suas coisas. Então não se demore em agir. Faz aí agora uma lista de coisas que você tem para arrumar no consultório. Só com base no que eu falei, a gente ainda tem mais 2 pontos, tá? Falamos só de 2, limpeza e organização. Agora, vamos para o mais avançado. Fernanda, eu não peco em nenhum desses aspectos. O meu consultório é sempre limpo, é sempre muito organizado. Eu não fico procurando nada na frente do meu paciente, eu consigo separar tudo, eu já tenho um processo show. Então agora a gente avança, foi assim que eu fiz, tá? No meu consultório, vou colocar aqui umas fotos para vocês. No meu consultório, né, lá desse bairro que eu concorria com muitas clínicas populares, eu comecei pelo básico. Então, eu comecei deixando o meu ambiente muito limpo, muito organizado. E eu passei isso como uma cultura para a minha atendente da época, a minha auxiliar, a Jaque, maravilhosa. Inclusive, muita, assim, muita deucidência, né? A minha primeira atendente chamava Jaqueline. E hoje, né, quem tá comigo no suporte não é a mesma, mas é outro braço direito meu, que inclusive é quem recebe vocês lá no grupo VIP, na lista VIP, quando você entra, e é o nosso contato de segurança, é quem vai te acompanhar até a tua entrada ao consultório inteligente, tá? Mas eu acho isso muito, muito invocado, né? 2 Jaquelines que foram e são hoje, né? Tem uma aqui comigo, meu braço direito, minha outra Jaque também, uma querida, me ajudou demais no começo da minha trajetória, nesse mesmo consultório. Então, o que eu quero dizer é que você não precisa ter um consultório chique, não precisa ter um consultório chique. Agora, você precisa ser muito proativa. Você precisa não se acomodar. Você precisa não permitir atender em condições que você não controle, porque é o teu nome. As pessoas não querem saber se você tem um sócio, se a tua atendente está com raiva de ti e não limpou a sala hoje. Elas vão associar as sensações que elas sentiram no seu consultório ao seu nome. E eu não sei você, mas eu não tenho nenhum dentista na família, eu não tive ninguém para me ajudar no sentido de me mandar pacientes. Eu comecei do zero no meu consultório. Tudo que eu tive, tudo que eu tenho até hoje é o meu nome. Quando o paciente chega no teu consultório e tá tudo sujo, tá tudo desorganizado, ele não vai pensar, nossa, o consultório do doutor fulano, que é sócio da doutora... Não, não, não. Ele vai pensar, nossa, como a doutora é suja. Não cuida nem do ambiente, não cuida nem do consultório, como é que ela vai cuidar? Como é que ela vai me vender estética? O que eu tô vendo aqui não tá legal, não me remete à estética, não me remete beleza, tá? Então tenha cuidado com isso. Se tudo que você tem, assim como eu, né, o seu nome, cuide bem dele. E o marketing de experiência tá aí para isso, para que a gente consiga ajustar, tirar os gaps, para que a gente consiga estar nessa posição, manter uma postura de líder. E aí a gente vem para ainda sobre ambiente. Te falei que eu precisaria de mais tempo, já vamos aqui com, sei lá, mais de meia hora de vídeo e eu só falei de ambiente. Mas já tô terminando. Vamos pro avançado agora? No teu caso, então, a limpeza já tá tudo ok, a organização do ambiente já tá ok. Agora sim a gente vai avançar. Teu ambiente precisa de 2 coisas avançadas depois que você já tá fazendo o básico muito bem feito: personalidade e comodidade. Anota isso. Então, vamos revisar os 4? Falamos sobre limpeza e organização, que são os básicos, e agora vamos falar sobre personalidade e comodidade, que são as características avançadas de um ambiente, para que ele expresse, para que as pessoas sintam confiança no que você faz e, por fim, possam se tornar seus pacientes fiéis, que confiam em você. Expressar personalidade com o ambiente significa fazer aquele ambiente te representar.
fazer aquele ambiente falar por você. E como que a gente faz isso? Decoração. A gente tem que ter um olhar atento para entender o que a gente gosta, quais são os elementos que têm características parecidas, similares com aquilo que a gente quer mostrar. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de itens que são baratos, que não são tão caros assim quanto construir um consultório do zero e que eu usei para expressar personalidade com o meu ambiente. Prateleiras. Você pode colocar essas prateleiras que você compra nessas lojas de construção. Coloca ali com a mãozinha francesa, pede pro maridão ou coloca, ou pede pro pai, se você não souber colocar. Prateleira para colocar a tua decoração. Porta-retrato, certificado, esculturas, quadros, podem expressar aquilo que você quer. Livros, iluminação. Então tem muita coisa que você pode colocar no teu ambiente que não precisam de reforma nenhuma e que podem trazer mais personalidade. E aqui, obviamente, é claro, é óbvio que se você tiver, né, como investir, e aos poucos você vai ter, porque você vai crescendo se você fizer do jeito certo. Se você conseguir reformar o teu ambiente, fazer do zero, fazer um projeto, mas eu sei que aqui eu tô falando com muitas pessoas que não estão num espaço tão legal assim e querem melhorar. E tá tudo bem, todo mundo começa de algum lugar. Se você não tá no espaço que você gostaria hoje, você não vai esperar estar no espaço ideal para você começar a oferecer o teu melhor. Você vai oferecer o teu melhor com o que você tem hoje. E com o passar do tempo, você vai conseguir ir para novos lugares. É muito comum lá no consultório inteligente, é o tanto que a gente até fiz estratégias para isso, de tanto que as minhas alunas inauguram consultórios, se mudam. Porque isso é normal, você começa entregando o melhor na condição que você tem. E aos poucos, você vai conseguindo evoluir, você vai melhorando, você vai entendendo que aquilo é importante. E aí você vai galgando outros lugares. Então, para agora, talvez você não tenha recurso para fazer uma reforma. Mas você pode colocar uma prateleira, você pode colocar os teus certificados na parede, pode imprimir num papel bonito os teus principais certificados, para que quando o teu paciente olhe, enquanto você está ali discorrendo sobre o plano de tratamento, imagina aqui atrás de você, o paciente olhando os teus certificados. Você pode trazer quadros que representam aquilo que você quer dizer. Então, vai escolher um quadro. Pensa no que esse quadro vai transmitir. Qual é a sensação? É uma sensação de elegância, é uma sensação de nobreza, é uma sensação de calma. Então pense nas sensações que você quer transmitir para trazer elementos que realmente te representem para o seu ambiente. E aí, se você, por exemplo, aluga consultório, né, loca turno, trabalha em porcentagem, como já aconteceu comigo no começo, eu tinha o meu consultório, mas eu não conseguia sobreviver só dele no primeiro ano. Então, né, eu atendia para outras pessoas. Eu levava, lembra da bolsa gigante que eu falei que levava? Eu levava os meus itens de decoração. Por quê? Porque eu queria que aquele ambiente, na medida do possível, representasse. Outra coisa que eu fazia, lá no consultório que eu atendia, não tinha canudinho para colocar na tríplice. E eu achava importante. Nojento usar a tríplice direto num paciente no outro. Eu levava os canudinhos cortados. E no meu atendimento tinha canudinho na tríplice. Então, eu acho que é sobre se importar de verdade com a personalidade do ambiente, com a higiene, com a biossegurança. E estar ativa. Entender que é o seu nome. O paciente não quer saber se você... Ele nem sabe. Se você está ali pagando uma porcentagem, se você está ali locando um turno, ele sabe que você o levou, o conduziu para esse ambiente e ele espera de você que você entregue o melhor. Quando o paciente não fideliza, ele está te dizendo, eu não confiei o suficiente em você. Ou, você me atraiu, eu pensei que ia ser barato. Às vezes você está usando estratégias de atração que não são legais. Às vezes o teu ambiente está igual ao ambiente das clínicas populares. E aí o paciente vê
a distância àquele ambiente e pensa, e compara com algo que ele conhece. Aí ele chega pensando que vai ser barato. Aí ele diz, nossa, não tem um descontinho, doutora? Então ele está dizendo, eu não confio em você o suficiente para entregar tanto dinheiro assim. Eu prefiro ir na outra que me cobrou R$10 a menos. Então, nós estamos falando aqui sobre temas avançados, sobre ambiente. Já falamos sobre limpeza, sobre organização, sobre personalidade no ambiente. Por último, e não menos importante, a gente vai falar sobre comodidade. Aí sim entram os ambientes elegantes, chiques, reformados. Entra geladeira na recepção para o paciente pegar uma água para ele, uma água de boa qualidade. Naquelas indaiáveis sofrida com a garrafa amassada. Ou aqueles copinhos feio, amassado. É aí onde entra realmente a comodidade para o teu paciente. Vou te dar um exemplo. Meu periconsultório não tinha ar-condicionado na recepção. Eu não podia oferecer essa comodidade para o meu paciente. No meu segundo consultório, a primeira coisa que eu pensei foi: tem que ter ar-condicionado em todo lugar. Para quem não me conhece, eu sou aqui de Fortaleza. E aqui é quente, meu amigo. Então eu fiz o que pude à época, mas eu não podia colocar um ar-condicionado na outra recepção do meu primeiro consultório. Eu comprei um climatizador, que era mais barato, e deixava ali e fazia de tudo para não ter muita gente esperando, na medida do possível. Mas eu sabia que esse era um gap na minha experiência. E eu fiz questão de corrigir no meu consultório imediatamente depois. E se por algum motivo eu tivesse ficado lá por mais tempo, esse seria um passo que eu teria dado de comodidade. Mas entende como eu só trabalho a comodidade quando eu já faço o básico muito bem feito. Vou dar outro exemplo. Esse meu consultório, quando eu peguei o primeiro, o chão dele estava muito encardido. De verdade, muito sujo. Era um chão branco, uma cerâmica branca, mas estava muito sujo. A primeira coisa que eu fiz foi esfregar o chão. Comprei, fui naquelas lojas de construção, comprei um produto fortíssimo, comprei umas botinhas e, meu amigo, fui esfregar o chão. Eu e Jaqueline, minha fiel escudeira dos primeiros anos, fomos esfregar o chão. Por quê? Porque o primeiro vem a limpeza, vem a organização, vem a higiene do lugar. Depois, aí eu comprei uma televisãozinha para colocar ali para o meu paciente. Depois eu comprei um climatizador para colocar na recepção. Depois eu fui trabalhando a comodidade, mas primeiro o básico. Então, eu vou dar exemplos aqui de comodidade que você pode pensar. Wi-Fi, ter a senha do Wi-Fi à disposição. Então, para o paciente não chegar na recepção e perguntar: ei, qual é a senha do Wi-Fi? Já deixa lá descritinho, em frente ao local que ele senta. Senha do Wi-Fi, rede e a senha. Ter diferentes comidas, fazer eventos. E aí, obviamente, você não vai pensar em estruturação de eventos se você não está fazendo o básico ainda. Se o básico não está bem feito ainda. Você vai ficar ali no básico até garantir que o básico você faz bem feito. Depois a gente vem inserir personalidade no teu ambiente, inserir mais comodidade para os teus pacientes. Tá bom? Entendi? Então, mais exemplos de comodidade. A localização do teu consultório é um exemplo de comodidade. Eu, por exemplo, não comecei com uma localização nada cômoda para o público que eu queria atender. Sim, eu tive que me mudar, mas isso veio mais adiante. Depois de eu adquirir, experiência, depois de eu entender, começar a minha formação de pacientes. Até o último ano que eu atendi, até ano passado, atendi pacientes que eu atendia lá no comecinho. Isso é fidelização. Então, tem como você fidelizar, ainda se você não estiver nesse momento nas tuas condições perfeitas de comodidade. E vou te dizer mais, se você realmente se preocupa com a experiência do seu paciente, essa parte avançada de personalidade do ambiente e comodidade, ela não vai parar. Você sempre vai estar querendo implementar uma coisa nova, colocar algo diferente no teu cenário, colocar mais comodidade para o teu paciente, preparar um evento diferente, preparar algo diferente para ele naquele dia, uma comidinha, uma oferta de bebida diferente, um café diferenciado, um chá, enfim.
Então, você vai ser desafiada aqui do outro lado no consultório inteligente a trabalhar todas essas questões junto comigo. Lembra que eu te falei sobre os 3 P's da confiança? O primeiro foi o título da aula de hoje. Hoje a gente conversou sobre postura. Se esse conteúdo fez sentido para você, vai lá no meu direct e fala: Fê, eu quero a segunda parte. E aí a gente vai conversar mais sobre como passar profissionalismo, vamos falar um pouco melhor sobre os teus processos, sobre como você recebe esse paciente para que a gente consiga o resultado final de fidelizá-lo. Espero que você tenha entendido que não depende do ambiente perfeito ou do consultório com cara de rico, cheio de mármore na pia, para que você entregue o seu melhor e consiga fidelizar os seus pacientes. Eu ensino aquilo que funcionou para mim, aquilo que aprendi ao longo dos anos, casado com, para mim, o melhor tipo de marketing que tem, aonde você não precisa ficar oferecendo a sua consulta, e sim, a gente gera desejo pelo que a gente faz através daquilo que a gente expõe, expondo de maneira intencional, de maneira inteligente. Então, eu espero que você trabalhe ao longo dessa semana, ao longo desses dias, a sua postura diante dos seus pacientes, diante do seu ambiente, para que a gente possa continuar aqui avançando. Então, na próxima aula, você vai aprender como tirar o seu consultório do amadorismo. Amadorismo esse aonde se encontra a grande maioria dos consultórios hoje. Você vai aprender comigo como fidelizar mais pacientes numa aula super prática que nem essa, com ações para você aplicar. Isso aqui não é só para você anotar no teu caderno não, tá? Inclusive, vamos fazer um compromisso? Clica aqui no gostei, no coraçãozinho, para eu saber se você realmente vai aplicar, se você aprendeu alguma coisa diferente. E inscreva-se aqui no meu canal do YouTube para não perder quando saírem vídeos novos. Eu te vejo na próxima aula. E se você gostou, me sinaliza lá no Instagram para eu saber se eu vou trazer a parte 2, se a gente vai conversar e avançar mais nessa conversa ou não. Um beijo e até a próxima.